Eu vou começar hoje o meu pronunciamento falando a respeito da dengue. E, coincidentemente, além da vereadora Tânia também ter ido atrás, eu já era um assunto que já estava me tocando, porque no dia 22 de abril de 2013 nós recebemos a resposta já de um requerimento datado de 15 dias anteriores a respeito da dengue. E esse requerimento que foi nos mandado, os dados da dengue no nosso município, já me deixou um tanto quanto intrigada. Casos notificados, 158. Confirmados, 52. Descartados, 37. Aguardando o resultado, 69. Importados, 19. Caso autóctones, sei lá. Caso de pacientes que não viajaram nos últimos 15 dias, 22. Casos a investigar o local da infecção, 11. Gosto de matemática. Fiz as contas. 210 casos. Falei, pera lá, notificado 158. Tirei os casos descartados, os 37. Sobraram 173. Continua não batendo. Por aí já foi ficando ligeiramente encucada. Mas aí, coincidentemente ou não, talvez pelas mãos de Deus, porque esta vereadora que aqui está, acredita muito no Criador e o serve. E eu tive uma revelação, talvez estranha para quem não tenha o hábito de ouvir esse termo, que Deus me mostraria aquilo que fosse necessário, que Deus me daria o dom da visão, e que eu enxergaria as coisas, até mesmo quando não quisesse enxergar. E que algumas vezes Deus faria doer em mim, para que eu fosse atrás, e enxergasse como tinha que ver. E aí entra uma coincidência, que é uma coincidência divina. Na minha casa eu tive um caso de dengue. E pasmem os senhores que nesse dia foi dito, informamos ainda que não foi notificado nenhum caso de dengue hemorrágica em nosso município. Então, se nós não havíamos tido nenhum caso de dengue hemorrágica notificado, agora nós temos. Notificado por essa vereadora, por uma infectologista lá de Campo Grande, aonde ela confirmou. Eu já declarei antes, já falei aqui durante os meus 5 minutos anteriores, que o senhor, meu marido, adentrou no hospital às 2h15 da manhã, desmaiado, e o caso era dengue. Então, diante disso, ouve-se falar em 70 casos no município. Ouve-se falar em 700 casos no ano passado. E aí a gente precisa daquilo que é real. Daquilo, como eu sempre digo aqui nessa tribuna, daquilo que realmente está acontecendo. Porque o blá, 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 o diz que me diz que fulano fez, não fez, deixou de fazer, acaba sendo boataria. Não gosto de trabalhar com boataria. Ali, naquela primeira tela, e eu mostro ela aos senhores e peço à imprensa que aqui está, que, por favor, nos seus sites de amanhã, após receberem as informações, ou copiando a notícia daqui da Câmara, do nosso site, e no nosso site também vai estar, porque isso faz parte do meu pronunciamento, lá está um site oficial da Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul. Se vocês olharem ali, e essa tabela que aí está, ela é feita... por favor, Claudinho, volte no início. No início que eu digo, suba a tela, para ver aonde as pessoas podem acessar e clicar. Porque ali basta entrar, aí você vai ver lá uma parte onde diz boletim informativo, você clica em cima. Está escrito semana, da primeira semana deste ano até a 17ª semana, que terminou no dia 27/4, nós tínhamos boletim informativo, clica em cima dessa primeira tabelinha aí, de 1 a 17, que era a tabela onde você já estava,
para que todos possamos ver em tempo real a quantidade de casos que nós temos. Aí depois os senhores também, se tiverem a curiosidade, poderão ver de todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Uma preocupação que esta vereadora tem é de sempre trabalhar com a verdade, sem boataria. E nada melhor do que o próprio site. Com a setinha, Claudinho, por favor, em Chapadão do Sul, para que as pessoas possam ver. Ela não está em ordem alfabética. Deve estar um pouquinho mais abaixo. Eu, como já acessei, já olhei, triolhei, nós temos notificados 162 casos de dengue no município, em 17 semanas. Certo? Essa semana encerrou no dia 27/4. A 18ª semana, ela será informada hoje. Quem informa esses dados é a Secretaria de Saúde. Então, a partir de quarta-feira, nós teremos essa tabela atualizada, com quantos casos de dengue nós tivemos no nosso município até sábado, no caso, porque fechou a 18ª semana. Já estamos na 19ª. Conseguiu mostrar ali? Esse cálculo, senhores, que ali está e aparece em vermelho, isso aí chama-se semana epidemiológica. A nossa população, no caso, que ainda pelos dados do censo, aparece lá como 20.261, esse cálculo é feito em cima de uma incidência de 100 mil habitantes. Hoje nós temos um percentual de 799,6, com 162 casos. Claudinha, agora a outra tabela que já ficou aberta. Essa outra tabela, senhores, é a do ano de 2012, da primeira semana a semana 52. Não vou tentar falar agora em números, porque de repente eu posso errar e professora não pode cometer erros, né? A nossa população era a mesma, porque fechamos em dezembro e não teve nenhum outro dado do IBGE para aumentar, 20.261. Chapadão do Sul, 72 casos de dengue. A incidência, 355,4 em 12 meses, em 52 semanas. Pasmem os senhores que em 17 semanas estamos com a incidência de 799,6. Então, amanhã esse site vai estar disponível para quem quiser, para qualquer pessoa que queira saber os dados do Chapadão, estar acompanhando e até mesmo do nosso estado, aí está. Quem informa esses dados? A Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Sul. É que informa os nossos dados. Das outras é lógico, que é a própria Secretaria. Fui além. Fui verificar o que seriam casos confirmados, descartados, aguardando e importados. O que foi me dito? Três Lagoas, que é a nossa regional. Quando se trata de combate à dengue, não existe esse tipo de diferenciação. A partir do momento que teve a suspeita de dengue, o caso é notificado. E é assim que ele vai para ali. Por quê? Porque levam 7 dias ou mais. Se o resultado do exame de sangue do senhor Adélio Maran saiu rapidamente, foi porque eu o fiz, paguei particular, deu todo aquele problema, plaquetas caindo, etc. e tal, Campo Grande com 5 dias, a infectologista, que é uma pessoa que só trata de infecção, e como ela disse, com milhares e milhares de casos de dengue nas minhas costas, na hora que ele entrou lá, é dengue, é hemorrágica. O exame só vai confirmar, já está confirmado, porque o domingo fez 8 dias. Então, senhores, não existem casos da forma importados, etc. e tal. Uma parte, vereadora, nós tivemos um caso também no ano passado, né, de dengue hemorrágica, em Chapadão do Sul. E foi um caso muito sério, não sei se vocês lembram, foi
Geni Welter. Geni Welter, que teve um caso muito sério, dengue hemorrágica, teve em Campo Grande, acho que 14 dias internada, e esse caso do Adélio, se confirmado, será o segundo. Eu fui saber também como é que se faz todo esse tratamento, essa técnica do que a gente chama de fumacê. Na verdade, senhores, fumacê é um apelido que se dá porque no passado era feito de uma forma diferente, era feito de uma forma a óleo, esse óleo caía em uma peça que tinha lá da máquina, aí aquilo ali provocava uma fumaça. Hoje a gente continua falando fumacê, mas na verdade esse nome é um apelido com referência à fumaça. Eu vou me tornar PhD em dengue. A técnica do fumacê, no caso, ela é acoplada num veículo, num trator, que tem que circular, no caso, no quarteirão, funciona, apesar de ser uma coisa menos usada, porque aí Três Lagoas é que tem que disponibilizar esse aparelho, Três Lagoas disponibiliza conforme os casos, digamos assim, de emergência a nível de Estado. E a gente sabe que quando se trata de Estado, tudo é mais complicado. É a melhor técnica porque ela pega as 4 partes do quarteirão. Daqui para lá, de lá para cá, daqui para cá, assim, fechou. A fumaça pegou no quarteirão inteiro. Por isso que aqui no município é usado algo chamado de ultra baixo volume costal. Só que esses, senhores, tem que entrar nos quintais. Não adianta simplesmente pulverizar do lado de fora, porque ele agride menos, digamos assim, o meio ambiente, mas só será eficiente se entrar nos quintais e passar lá dentro. Tem um produto que compra para fazer isso, que custa em torno de R$30 o litro. Certo? Com esse custo de R$30 o litro, dá para se fazer de 5 a 6 quarteirões. Eu peguei até a receita. Usa-se 400 ml em 10 litros de água. 9 litros e 600 ml de água para 400 ml do produto. Então, tudo isso... Quero deixar registrado que a Secretaria, talvez, de Estado, com a dificuldade que tenha em fornecer coisas, porque tudo é muito longe, o prefeito anterior comprava esse produto conforme precisava e conforme era solicitado. O ano passado nós tivemos uma incidência de dengue e foi feito um trabalho que durou 21 dias. Nesse trabalho que durou 21 dias, o controle de vetores, na figura do senhor Luiz Simões, deflagrou uma campanha autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, aonde foi convocado as outras secretarias, as secretarias de obra, o próprio Demutran, todo mundo trabalhou em conjunto, foi durante 21 dias, e a partir dali, deixamos de ter tantos casos de dengue. Porque ao contrário do que vocês pensam, e aí eu olhei esses dados, nós estamos em maio, o perigo não acabou. Muito pelo contrário, se a gente for olhar nos dados do ano passado, os casos de maio foram mais do que abril. E aqui nesse município nós já temos um dia que foi instituído na época da secretária de Saúde, Laurentina Baca, o dia D de combate à dengue, mês de abril. Cadê esse dia que não teve esse ano? A Sônia Maran está aqui fazendo esse pronunciamento, não é porque ela está doída pelo que aconteceu na casa dela. Isso só me abriu os olhos. Só que o meu marido está lá, num apartamento particular, sendo tratado, certo? Tomando suquinho, conforme hoje uma pessoa tirou sarro, tomando suquinho e sendo paparicado. Realmente, se ele babar, alguém vai limpar a baba. A minha preocupação é com a nossa população, com as pessoas pobres desta cidade, que eu vi naquele hospital gemendo de dor, queimando de febre, porque eu criei 3 filhos, eu sei quando uma pessoa tem febre. Se a mão te enganar, encosta teus lábios na testa dela, que não tem como te enganar. Essa é a minha preocupação. A fase crítica da doença do Adélio já passou. Só que, o que faz uma doença dessas? Alterou hepatite no fígado.
A vesícula inflamada e inchada, os órgãos todos alterados, pressão subindo e descendo, e que nem me disse a infectologista, entrou com 21.000 plaquetas aqui, correndo o risco de sofrer um derrame a qualquer momento. Aí eu vou fazer a seguinte indagação, presidente, me responda o senhor se puder. Por que é que ainda não estamos deflagrando uma campanha contra a dengue nesse município? Porque temos poucos casos, vamos esperar quando? Por enquanto está barato. Eu pergunto, quanto é que custa uma pessoa doente aos cofres públicos municipais de Chapadão do Sul? O Adélio custou caro lá. Um monte de soro e tudo mais. Quanto é que custa uma campanha de uma mobilização de várias secretarias e não me furto a ela? Se precisar dessa vereadora, coloco meu tênis, meu boné na cabeça, porque é assim que eu trabalhava na época da PAI, é assim que eu fiz 2 campanhas. E vou junto ajudar a limpar quintal, jogar para fora, conscientizar as pessoas. Porque nós precisamos. Mas as pessoas sabem. Não estou dizendo que o Poder Executivo é culpado de tudo, de modo algum. O Executivo faz a parte dele e está fazendo. Só que as pessoas precisam ser alertadas. E é aqui que eu entro a minha parte do meu convite da mobilização. Vamos alertá-las. Eu não gostaria de ver mais nenhum da minha família numa cama. E quem tem filho pequeno? Aqui consta, nesse relatório que foi me enviado pela Secretaria de Saúde, casos confirmados por bairro, Parque União. Na verdade, lá não é o bairro Parque União. Parque União é o loteamento. Lá dentro nós temos 5 bairros. 1 minuto, vereador. Então, senhores vereadores, população, venho aqui quebrar o protocolo. E venho pedir ao vereador Abel Lemes, que é o próximo vereador a falar, se o senhor se furtaria do seu tempo e o cedesse a esta colega. Senhor presidente, eu quero ceder então parte do meu tempo à vereadora Sônia, mas quero pedir uma parte ao seu pronunciamento. Ainda há poucos instantes antes do início da sessão, eu recebi uma ligação de um munícipe. Quero agradecer ao nosso companheiro Totti, que também foi vereador e, enfim, conhece os anseios da população, e algumas pessoas que estão nos trazendo algumas reivindicações com relação... o lixo está sendo colhido no tempo certo, mas alguns entulhos que estão sendo colocados nas ruas e, enfim, algumas gramas e podas de árvores que estão sendo colocados. Aí alguém me pergunta, a responsabilidade é não sei de quem, não sei de quem. Não importa de quem é a responsabilidade, importa que o Executivo tem a obrigação de fazer as suas, enfim, o cuidado com tudo isso, e levar para quem de direito de fazer o recolhimento desses entulhos, porque a população muitas vezes quer fazer a parte dela, mas nós, enquanto Poder Público, precisamos antecipar isso e fazer primeiro a nossa parte. Então a população, parte da população tem nos cobrado isso, que a Prefeitura não tem feito o recolhimento desses entulhos, o recolhimento das podas de árvores, das cortas de gramas, enfim. Então vamos fazer primeiro, e principalmente ali na parte do loteamento Parque União, a parte de baixo, Sibipiruna, Espatódia, enfim, esses bairros precisam ter o recolhimento desses entulhos, porque senão começa a acumular água e a população não vai poder fazer a parte dela enquanto o Poder Público não fazia dele. Então eu quero deixar também essa reivindicação, enaltecendo o vosso pronunciamento, deixando o meu tempo também para que a vereadora Vossa Excelência possa fazer o uso desse tempo, mas deixando também esse pedido da população, que a Prefeitura faça o recolhimento desses entulhos, faça o recolhimento dessas podas, porque as árvores que estão ali acumuladas, que estão ali amontoadas, elas fazem sombra, acumulam água, enfim, tudo isso faz com que o mosquito fique ali acomodado, proliferando, né? Então, deixa esse pedido também, fazendo parte desse pronunciamento, para que a gente faça a nossa parte. Peço que a parte do vereador Abel Lemes faça parte do meu pronunciamento e, desde já, agradeço-lhe a gentileza de me dar o seu espaço, o seu tempo. Então, senhores, a minha preocupação é com a população, são com as pessoas. É sofrido ver alguém sofrendo, e ainda mais que essa cidade é jovem e aqui temos muitas crianças. Nós temos, e eu fui atrás também verificar, o Programa Nacional de Controle à Dengue, PNCD.
Esse controle é feito por Três Lagoas, é o controle do Estado. Só que nesse controle consta que a cada 60 dias é que se vai num prédio fazer visitas. E a gente sabe que dessa forma não funciona. E eu, como fiz parte da administração anterior, eu sempre soube disso. E o que os nossos controladores, os nossos vetores sempre fizeram. Sempre tentaram ou sempre voltaram com mais rapidez. Porque hoje, conforme a cidade cresceu, se formos esperar por um agente de saúde fazer o rodízio, ela estará indo numa casa a cada 60 dias. Para poder estar instruindo, para poder estar notificando, para poder estar ensinando, e é muito pouco. 30 dias, o ciclo da dengue dura 7. Muitas vezes, quando ela volta ali, já teve 2, 3, 4, 5 pessoas que já tiveram dengue. E aqui entra um desafio que eu faço, neste momento, ao César, jornalista, já que é o único que eu estou vendo, da imprensa. Desculpe, Jair, não ouvi aí. Vamos lançar mais uma campanha. Você que teve dengue, clique aqui, para que possamos saber o número exato, porque o que acontece? A grande maioria das pessoas, e esse engano eu também cometi, de ficar em casa. Começou no domingo, na segunda, na terça, é dengue. Fica em casa, descansa, toma paracetamol, que vai passar. Um grande número de pessoas acaba fazendo isso. E aí acabam caindo no risco que nós caímos. De ter se transformado numa hemorrágica, e pasme vocês, o Adélio nunca teve dengue. Então isso significa que o mosquito está cada dia pior. Cada dia ele, que nem disse a infectologista, a gente já não sabe mais como é que essa praguinha tão pequenininha vai atacar e o estrago que ele vai produzir. E aí entra a minha preocupação dessa mobilização e dessa campanha, porque a gente só faz as coisas no momento em que se assusta. No momento em que a água bateu no pescoço. Então nós precisamos dar uma assustadinha na nossa população para que eles não acabem contraindo mais doenças, que no caso é a dengue. Só que, senhores, o município, nós temos que ter um programa, certo? De controle. E como esse programa tem que ser desenvolvido na cidade. E esse controle existe. Esse programa desse controle existe. Porque ele sempre tem que ser feito no ano anterior. 2013 foi feito, ele passou pelo Conselho Municipal de Saúde e ele foi enviado para o coordenador do Estado, senhor Aldecir Dutra. Lá prevê tudo o que tem que ser feito mês a mês. E aí, doutora Karine, já anote, por favor, porque eu não vou estar presente essa semana, eu gostaria de um requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde a respeito de todas as medidas e como é que está o cronograma desse programa, porque programa tem cronograma, e cronograma, se está lá, tem que ser cumprido, ainda mais quando se trata de saúde. Então, por favor, já peço desejar, e também lhe peço que seja feita uma convocação ao senhor Luiz Osmar Simão, certo? Conforme o artigo 18 do Regimento Interno, e por mim que sou presidente da Comissão Permanente de Fiscalização dessa casa, convocando o senhor Luiz Simão para se fazer presente aqui nessa tribuna na nossa próxima sessão. Eu gostaria que ele prestasse esclarecimentos a esta casa e à população como um todo, de como foi feito no passado, como podemos fazer no futuro, porque eu custo a querer trabalhar numa campanha, porque eu me conheço, então, mas essa eu faço questão. Não quero ver mais ninguém doente, não. Então, senhores, gostaria de agradecer a vocês a paciência. Gostaria de desejar de convidá-los, no momento em que essa campanha for lançada, a fazerem parte dela, a nos ajudar,
alguns como dona de casa, outros como sindicato. Vamos convidar pessoas da cidade. Vou convidar o presidente da Aspum, o senhor Tarcísio, que é um cara porreta que gosta de trabalhar. E vamos colocar aí, durante a campanha, nós no sábado colocávamos o nosso boné e íamos pedir voto, porque era algo interesse nosso. Fomos eleitos. Já que fomos eleitos, vamos colocar o nosso boné, o nosso tênis e vamos para a rua no sábado, no domingo, fazer algo a favor da nossa população. Agora no interesse deles. Vou convocar também a terceira idade, porque agora eu descobri que vocês são idosos e eu também sou. Né? E vamos todos juntos abraçar essa causa em prol do Chapadão do Sul. Ah, mas no município lá do lado também tem dengue em Costa Rica. Não mora em Costa Rica. Nós temos o maior IDH do estado. Cacilândia, Coxim. Aqui não tem rio. Eu moro em Chapadão do Sul. E eu tenho que olhar para Chapadão do Sul. E aí que fique registrado algo que eu aprendi com o meu filho mais velho, o Matheus. Há uns anos atrás, quando esse município teve uma crise, e eu tentei comovê-lo usando o seguinte argumento: guri, para de reclamar, você quer isso, você quer aquilo, olha para a situação do fulano que não tem. E ele me respondeu assim, e foi aí que ele me deu uma grande lição. Eu não quero olhar para a situação do fulano que não tem, mãe, porque aí eu vou me conformar com a minha situação. Eu quero sempre na vida olhar para a situação do fulano que tem, porque eu tenho um objetivo e eu quero chegar que nem ele. Então, senhores, eu não quero olhar para a situação que tem mais dengue. Eu quero olhar para a situação que tem menos dengue, que não tem dengue. E aí entra uma coisa que eu conversando com o doutor Omar, porque como professor eu não ia perder a oportunidade de saber como é que as coisas funcionam lá em Cuba. E ele me disse: senhora, em Cuba nós erradicamos a dengue. Lá nós não temos mais dengue. E eu fiquei pasma. Num país que nós sabemos que passa a situação de Cuba. Então, eu acho assim que, de repente, nós já temos até mesmo quem pode nos ensinar a como erradicar a dengue. E um dia, Chapadão do Sul ser conhecido como município que não teve nenhum caso de dengue, ou aquele que teve o mínimo índice de dengue do estado do Mato Grosso do Sul. Eu gosto de títulos. A minha ex-chefa sabe o quanto que a gente lutava para ter alguns títulos, né? Então, senhores, convido os que continuem vindo a essa casa. Concede uma parte, vereadora, só para eu não, trazer uma... Com o maior prazer. Uma observação nessa questão dessa campanha, que seria também interessante. Eu sei que o Poder Executivo, a Prefeitura, já tem o seu cronograma de recolhimento dos entulhos e das podas de árvores e gramas, enfim. Só que esse cronograma não chega à população. Alguém vai no rádio, fala no rádio, mas um ouve uma rádio, outro não ouve a outra, outro não ouve rádio, enfim. Isso tem que chegar de forma prática. Tem que chegar num folheto, através do carnê do IPTU, da conta de luz, da conta de água, não sei. De alguma forma chegar para que a pessoa saiba o dia que vai recolher entulhos e podas de árvores e lixo na frente da casa dela. E nessa campanha, que isso chegue, que os dias cheguem para a população, para que ela saiba que dia ela coloca esse lixo para fora. Porque senão também ela não vai saber e coloca qualquer dia, e coloca no dia, lá no bairro Esperança, o dia que é no Cibiperuna, enfim. Então, para que também, isso é barato, fazer um folhetinho dizendo para aquele município, para aquela região, que dia que vai ser o recolhimento de entulho e de lixo lá, para que ela realmente viabilize, coloque na rua, na calçada, enfim, para que seja recolhido também. Obrigado. Brilhante ideia. Vereador Albel Lemes, não esperaria nada menos do que um vereador com a sua competência e a sua experiência. Peço que faça parte do meu pronunciamento. Então, o meu boa noite, o meu muito obrigado a todos e continuem vindo a esta casa.